Oi, gente, tudo bem com vocês? Passando aqui mais um dia, chegamos a mais uma aula, graças a Deus por isso, e hoje nós vamos falar sobre graça ilimitada. A gente falou semana passada, né, sobre a velha aliança, sobre a nova aliança, né, o que era válido, o que Cristo fez por nós, como que ficou toda essa situação, né, no que hoje nós temos vivido, né, que é a nova aliança, e glória a Deus por isso. Só que hoje nós vamos abordar um pouco mais sobre esse tema, né, que é a graça ilimitada, amém? Mas antes disso, quero convidar você para a gente começar orando, ministrando aí, para que o Senhor venha falar ao meu e ao seu coração, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, por essa aula, Deus. Pai, que não seja o professor Williams, ó Deus, mas seja o teu Espírito Santo ministrando na vida de cada aluno. Pai, que esse assunto venha ser entendível, ó Pai, que venha ser ensinável, ó Pai, que tudo aquilo que nós tenhamos dúvida referente a essas questões que serão abordadas nessa aula, que teu Espírito Santo venha direcionar e venha, Senhor, nos esclarecer. Em nome de Jesus, é minha oração para esse aluno, para essa aluna que está assistindo. Amém e amém. Amém, gente. Glória a Deus. Vamos lá. Graça ilimitada. Vamos lá. A graça mudou os requerimentos em 6 áreas de nossa vida. Debaixo da lei, nós precisávamos agir primeiro para que Deus fosse autorizado, né, a nos abençoar. Na nova aliança, Deus já fez, estamos justificados por Ele. Glória a Deus. Prontos para sermos abençoados. Então essa nova aliança, né, ela trouxe novos requerimentos, ela trouxe novos direitos, vamos dizer assim, para você entender melhor, para mim e para você. Quais são eles? Então eu vou abordar aqui 6 áreas que essa lição traz assim, de uma forma assim poderosa, e gostaria muito que você entendesse cada uma delas, né, de uma forma rápida, objetiva, mas que você fique ligado, porque eu tenho certeza que esse assunto vai abordar, vai tratar, vai sarar o teu coração, assim como aconteceu comigo também quando eu fui ministrado por essa aula, amém? Vamos lá. Primeira área é a obediência, gente. É uma área assim que com certeza, né, isso a gente tem que aplicar na nossa vida diariamente, não só na nossa vida espiritual, na nossa caminhada de fé, não só isso, mas em todas as áreas, né? A obediência é algo assim, é um princípio a ser seguido, né? E não tem como nós sermos prósperos, não temos como nós sermos abençoados, não temos como nós rompermos se nós não formos obedientes, não é verdade? Aqui diz o seguinte: Moisés dizia que precisávamos obedecer a todos os mandamentos, então seríamos abençoados. Em Deuteronômio 28:1 diz o seguinte: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os teus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ou seja, se ouvires a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos. Uma instrução que Moisés dava aqui, naquela época, para o povo. Na nova aliança diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olha só, Gálatas 3:13 e 14 diz exatamente isso, né? E só para a gente finalizar essa parte da obediência, temos mais uma referência que diz aqui em Romanos 5:19. Olha que interessante. Pega a tua Bíblia aí, queridona, vamos acompanhar, ok? Porque como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos, né? Romanos 5:19. Que forte essa palavra, não é verdade? Na graça não é nossa obediência, preste atenção, não é a nossa obediência que é requerida, né? Mas a de Jesus, né? A obediência dele vem primeiro e ele nos faz abençoados por esse motivo, não é verdade, queridos? Glória a Deus. A segunda área que eu quero abordar com você rapidamente também, para você ter um entendimento disso, é a salvação. Amém? Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos, né? Está dizendo o seguinte: disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás,
não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Jesus citou aí todos os mandamentos estabelecidos ali na lei, né, por Deus através de Moisés. Mateus 19,16. Essa pergunta é feita a Jesus e é feita no contexto da lei, queridos, prestem atenção. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E ele disse: Crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa, né, e será salvo. Eles pregavam a palavra do Senhor e todos os que ali estavam em sua casa. Então, antigamente, né, se tratando de salvação, você teria que cumprir todas as leis, né, que era, como a gente viu na aula passada, era algo que incondicionalmente você iria pecar, porque ninguém conseguiu cumprir as leis, a não ser o nosso Cristo, não é verdade? E aqui não, aqui já está dizendo, né, como que eu faço? O homem perguntou, mas como que eu faço para poder ter essa salvação? E respondendo, disse: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa será salva. Amém? Então, assim, a nossa confiança, né? A nossa confiança em Cristo faz, a nossa aceitação a Ele faz com que essa salvação ela seja gerada na minha vida. Assim aconteceu quando naquele dia você levantou as mãos, aceitou o Senhor Jesus, você, né? Nós tivemos acesso à nossa salvação através de Cristo. Amém? E continuando, diz o seguinte: a mesma pergunta é feita no contexto da graça. As respostas foram dadas por Cristo. Na lei éramos salvos por aquilo que fazíamos. Presta atenção, na graça somos salvos por crer em Jesus. Na lei éramos salvos por aquilo que fazíamos, mas na graça nós somos salvos por Jesus Cristo, como eu acabei de dizer. Amém? Então é a terceira área que a lei, que a graça ilimitada, ela nos concede, né, que ela nos dá acesso, que ela nos requer, é o perdão. Né? E quando se trata de perdão, é algo que você pode dizer assim: nossa, William, perdão é um assunto que eu não consigo, né, encarar de frente, eu tenho resistência nessa área, eu tive problemas, dificuldades referente a esse assunto, ao perdão. Né? E a gente sabe que hoje é um desafio, principalmente para o cristão que serve a Cristo, que sabe o que a palavra diz, para que esse perdão ele seja liberado, para que você possa exercer o perdão. Né? E nós esquecemos às vezes o que a palavra diz referente a isso. Mas diz o seguinte aqui, Marcos 11:26, diz o seguinte: mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Meu Deus do céu. Mas se você não perdoar, Cristo também não vai perdoar. Aí pega para mim e para ti, né? Mas queridos, a palavra diz: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Então, assim, depende de você. Você quer alcançar perdão do Senhor, então você precisa liberar o perdão. Amém? Isso é bem claro aqui. Essa pergunta Aí tem mais uma referência aqui sobre o perdão, que é bem interessante, que eu vou ler para vocês aqui, que diz o seguinte, Marcos 6:14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O perdão é algo extremamente importante, nos traz libertação e cura. Não podemos caminhar sem perdoar as pessoas, porém há uma imposição na lei: perdoar para sermos perdoados, querido. E volto aqui, né? O perdão dele traz libertação e cura, e traz, querido. Muitas vezes você está vivenciando um tempo, uma enfermidade, talvez uma situação que não era para você estar vivendo, justamente por quê? Porque você não perdoou. Né? William, mas é verdade, querido. A palavra está nos afirmando, a palavra de Deus é pura, ela é verdadeira, ela nos instrui, nos orienta, né? Então, assim, eu não sei que você tenha atravessado, eu não sei qual o motivo, talvez você está desanimado, triste, ferido, machucado, mas a palavra diz que o perdão ele traz cura, ele traz libertação, né? Então, assim, queridos, se essa palavra está chegando para ti, querido aluno, querida aluna, pense dessa forma. Se eu estou ouvindo o professor Williams falar sobre perdão, é porque Deus quer tratar algo comigo também. William, mas eu não me lembro de ter brigado com ninguém, não me lembro de ter que perdoar alguém. Peça o Espírito Santo. Sabe, queridos, uma experiência que eu tive com o Senhor referente a isso. Eu fui um jovem, sempre fui cristão, né? Mas eu digo que eu era convencido do que convertido, porque na época eu não tinha esse entendimento,
né? Mas por que você está falando isso, William? Porque assim, muitas coisas que eu fazia, não, é assim mesmo e tal. Não, não é assim que a palavra diz. Então eu fazia baseado no que eu achava, o que era mais interessante, ou na situação que eu achava que eu realmente tinha razão, e não procurava pela palavra o que realmente o Senhor tinha a dizer a respeito sobre aquela situação. E eu tive uma situação que eu estava num encontro com Deus, né? Eu fui para o encontro com Deus já há alguns anos atrás. E aí, né, chegou essa ministração do perdão e eu falei assim: Deus, mas eu não me lembro, né, de ter uma situação para que eu possa pedir perdão. E, queridos, nesse mesmo momento, o Espírito Santo me trouxe à mente alguém que eu tinha lá atrás, eu digo anos e anos atrás, tá? Falado algo que não deveria. E o Espírito Santo falou: você falou assim, dessa forma. Eu falei: mas Senhor, essa pessoa nem fala mais comigo, ela nem lembra mais que eu existo, eu acho. Eu mudei de estado, mudei de cidade, nunca mais eu tive contato. E o Senhor me disse: mas ainda assim você pediu para mim te lembrar. Eu te lembro que ficou essa pendência lá atrás. Algo que você proferiu, que machucou, né? E eu falei: tá bom, Senhor, obrigado por o Senhor me lembrar, eu vou me retratar. Queridos, eu saí daquele encontro com Deus e eu fui me retratar com essa pessoa, né? E eu consegui achar o Facebook, acho que na época foi o Facebook dessa pessoa, e eu chamei ele no Messenger: tudo bem, assim, né? Tudo bem, como que você tá? Como se nada tivesse acontecido. Tá assim, tô bem, graças a Deus. Quero te dizer que eu tive uma experiência linda nesse final de semana, fui no encontro com Deus, Deus me tocou, eu pedi ao Senhor para me lembrar de muitas coisas, e uma das coisas que o Senhor me lembrou é que eu tenho que te pedir perdão, queridão. Falei para ele, né? Falei: nossa, mas perdão porque eu agi de uma forma que talvez naquela época te magoou, te entristeceu, né? E o Espírito Santo, como disse aqui na palavra, o perdão dele traz libertação. E para isso eu preciso do seu perdão. Ele falou: imagina, queridão, você está perdoado em nome de Jesus. Eu falei: amém, né? Eu sabia que talvez fosse algo que não impactasse para ele, mas para mim naquele momento, como o Espírito Santo me lembrou, então o Espírito Santo estava requerendo algo de mim, não é verdade? Então, queridos, assim, parece que não, mas de repente, se você está numa situação triste, se você acha: não, deixe quieto, já passou, não deixe. Se você tem isso no teu coração, ligue para essa pessoa agora. Acabou a aula, ligue para essa pessoa, peça perdão a ela. William, mas eu não fiz nada, o culpado não sou eu. Não tem problema, querida. A palavra diz que nós temos que chegar e pedir o perdão. Não importa se nós estamos certos ou errados, não importa. O Senhor vai honrar a minha atitude, o Senhor vai honrar a sua atitude, né? Em nome de Jesus. Então eu quero te encorajar nessa aula, em nome de Jesus. Eu não sei por que eu estou falando isso, né? Tenho aqui mais alguns tópicos para abordar, mas o Senhor fala fortemente no meu coração, né? Que esse perdão será libertador na sua vida, em nome de Jesus. Tome posse e aplique isso na tua vida. Depois você manda um WhatsApp ali para mim e compartilha comigo esse testemunho, que eu sei que vai ser grande, vai ser bênção. Amém? Vamos dar sequência aqui. A quarta área, né, é o amor. Olha só, queridos, que interessante. E aí diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que esse, né? Marcos aí 12:30-31 diz isso. Esse texto é a respeito da lei. Não conseguimos amar incondicionalmente. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro, né? 1 João 4,19 diz isso. A ordem mudou. Não éramos capacitados e não sabíamos amar a Deus. Mas depois que Ele nos amou, o amor foi instalado nos nossos corações. E aí diz o seguinte, em Romanos 5:5: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Passamos a ter o amor de Deus em nossas entranhas e por isso podemos amar as pessoas do jeito que elas são. E ela nos pede Ele só nos pede os frutos, olha isso, porque já colocou a capacidade de frutificar dentro de mim, dentro de você. Forte, querido. William, mas são áreas que atuam na nossa vida, são áreas que a graça ela traz sobre a nossa vida, né? Que nós temos que saber interpretá-las, saber usá-las, essas áreas. E essa área do amor, amar o teu próximo como a ti mesmo, nossa,
É algo que você fala, é muito fácil falar da boca para fora, é um versículo talvez tabu, que todo mundo diz, você ouve muito na igreja, mas e aí, você tem aplicado isso na tua vida? Né? Amar o teu próximo como a ti mesmo? Você tem ajudado, feito de tudo? Porque esse é o mandamento do Senhor, né? E esse é o que a palavra diz, né? Amar a Deus, acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, querido, se você não está amando assim, o teu próximo, assim, eu lamento te dizer, mas a sua caminhada está sendo aí meio bem falha. A gente tem que arrumar temos que arrumar, alinhar essas situações, temos que entender isso e aplicar isso na nossa vida para que nós tenhamos êxito, para que nós consigamos chegar ao propósito final, não é verdade? Então o Senhor falou de perdão, agora o Senhor está falando de amor, que nós precisamos amar, né? E quando Ele nos diz isso aí, é muito fácil, quando você lembra o que foi feito por você naquela cruz. Você foi pago com preço de sangue, querido. Já disse isso em algumas aulas, né? Mas é bom sempre repetir, é bom sempre lembrar. Às vezes a gente esquece, a gente acha que é bom. Eu gosto, eu não gosto, é assim mesmo. Não é assim. Imagine se Deus pensasse dessa mesma forma contigo, comigo e contigo, na minha e na tua vida. O que seria de nós? Nós estaríamos aqui, querido. Então, em nome de Jesus, né? Que o amor de Deus, realmente, como está escrito aqui, ele transborde no nosso coração e que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Como Williams, amando a nossa família, amando o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso pai, nossa mãe, amando, querido, o nosso próximo como a nós mesmos. Quem é o próximo? Seu vizinho, querido, seu amigo, aquele que trabalha contigo, que estuda com você, sabe? Aquela pessoa que está sempre próximo. Às vezes você, William, mas eu não tenho coragem, assim, de falar. Então, assim, querido, depois dessa aula, em nome de Jesus, eu creio que você vai receber uma unção nova de coragem, para você pelo menos falar do amor de Deus para essa pessoa, para o teu próximo. Para o teu próximo, que eu não sei quem é, mas você sabe quem é. Deus está mostrando aí para ti agora. Deus está falando no teu coração, ó, é aquele fulano, é aquela fulana. É ele que você tem que amar, é ela que você tem que amar. Ai, Williams, mas é difícil, eu sei, querido. Mas eu tenho certeza que não é tão difícil como morrer numa cruz, com pés e mãos, sendo pregado cravos, não é verdade? É bem mais fácil do que isso, pode ter certeza. Porque isso o Senhor já fez por nós, por mim e por você. Amém? A quinta área é a fé. O relacionamento dos discípulos com Cristo foi iniciado antes da cruz, e eles não haviam nascido de novo. Não haviam recebido a Cristo ressurreto, e eles tinham uma fé pequena. Aqui diz o texto, né? Aí vem o seguinte, o versículo que se encontra em Mateus 17 ao 20, diz o seguinte: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram, por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Meu Deus, né? Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas depois que Cristo ressuscitou, tudo mudou. Hebreus 12:2 diz o seguinte: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz e, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus criou toda a fé necessária e instalou no meu coração, no seu coração, dentro de nós, né? Paulo usava e estimulava, na verdade, aos outros a usarem essa fé forte, firme e forte, né? Paulo só citava um povo cheio de fé, atributo esse produzido em Cristo e colocado dentro de nós. Ele fez primeiro para nos capacitar a usarmos a fé, né, queridos? É algo sobrenatural. Nós estamos vivendo um tempo assim tão precioso que eu não preciso falar muito sobre fé, na verdade. Nosso pastor tem ministrado aí nesse mês de setembro essa série Fé Inteligente. Meu Deus, né? É algo sobrenatural. Então, assim, querido, até ficar a dica, se você não está indo no culto, não está assistindo às nossas reuniões presenciais, queridão, a igreja é o lugar mais seguro. Demorou, volta, né? Se você pode, você está bem de saúde, não tem por que você não estar frequentando os nossos cultos presenciais. E você, além disso, ser alimentado ali, né? O pastor tem dado palavras poderosas sobre fé durante esse mês, né? Então, o que eu vou dizer para te dar fé? Eu vou dizer sobre o que ele ministrou ontem. Ontem ele falou sobre 3 tipos de fé: a fé passiva, a fé ativa e a fé sobrenatural. Né? A fé passiva é aquela fé da multidão. Estou repetindo palavras dele. William, o que é a fé da multidão? A fé da multidão é aquela fé que você fica com todo mundo, acreditando que algo vai chegar na tua vida. Eu creio que Deus vai mudar minha história. Senta, vai mudar como? Vai, eu creio, tenho fé. Isso é fé? Isso é fé.
Só que isso é fé de multidão, isso é fé passiva, né? Vai mudar, não é legal, vai mudar. Não, mas eu creio e vou fazer algo por isso, vou jejuar por isso, vou semear por isso. Sim, isso é fé do discípulo. Fé dos discípulos era uma dessa forma. Então Deus vai suprir aquilo. Coisas grandes vão acontecer na tua vida. Isso é uma fé, né, ativa. Né? Mas também ele citou bastante a fé sobrenatural, que é aquela fé a qual Pedro ousou, né? Como assim o Elias ousou? Porque assim, queridos, entenda uma coisa, e ele falou com tanta excelência ontem, né, sobre isso. Imagine você, né, no mar, numa tempestade dentro do mar, um barco sendo chacoalhado, a tempestade caindo sem dó, e aí ele vê as pessoas achando que o fantasma, ele, não, eu sou o Cristo, se você é o Cristo, faça com que eu vá aí contigo. Uau, e Pedro foi, ele falou, então vem, e Pedro foi. William, mas Pedro começou a afundar, mas ele foi, ele andou, querido, sobre as águas. Isso aconteceu na história somente com Jesus e com ele, com Pedro. Então isso é uma fé sobrenatural, aquela fé que você se lança, é tudo ou nada, e aí o Senhor te honra, o Senhor vai com tudo, e o Senhor te dá tudo, porque é o tudo. Essa é a fé que tem que estar dentro de nós. Essa é a fé que faz as coisas acontecerem realmente. Quantas vezes na nossa caminhada a gente precisa, né, executar, aplicar essa fé, executar mesmo, não, eu preciso, né? Eu vou fazer aqui, Senhor, eu vou semear isso aqui, eu vou fazer um propósito de oração, de jejum, e é isso. Tem que ser isso, Senhor, porque não tem outra alternativa. O Senhor vai trazer resposta na tua vida, mas você tem que aplicar a tua fé, amém? A sexta área aqui, já pra gente poder terminar também, gente, é as finanças, né? Olha isso. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios 9:10, tá? Ele continua te dando a semente para que você faça depois, né? Aí 2 Coríntios 8:9 diz o seguinte: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, olhe isso, para que pela sua pobreza enriquecêssemos, né? Nas finanças, ele fez pobre para colocar sobre nós a sua riqueza, e é verdade, né? Toda vez que pedimos uma bênção a Deus, ele nos dará a semente, querido, presta atenção, para ser plantada. Colocamos nas mãos do Senhor aquilo que não é suficiente e ele o transformará em mais que o bastante. Isso é viver debaixo da graça. Uau! Que bênção, né? William, mas eu tenho aqui um tanto, não dá. Então, se não dá, é semente. Eu tenho aqui, mas está quase, mas ainda não é. Então, semeie. O Senhor vai te honrar por isso. O Senhor vai honrar a tua semente, queridos. Né? Se não é aquilo, se não é o valor do teu propósito, então pode ter certeza que isso é uma semente. Na verdade, não estou dizendo só em valores financeiros também, mas em outras coisas, né? Aquilo que você juntou, né, para que seja, não, é isso o meu objetivo. Eu não tenho, então semeie isso, não sei, principalmente eu falo mais em valores, né, porque isso é muito mais comum na nossa vida financeira. De repente a gente está naquele mês esperando cumprir um propósito e chega, nossa, Senhor, mas eu queria, eu me empenhei, mas eu não tenho o suficiente, então eu transformo isso em semente, eu semeio isso para que a colheita venha abundantemente sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Deus te abençoe, querido. Aula poderosa, né? Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará na minha e na tua vida, não tenho dúvida disso, ok? Eu tenho certeza que esses novos requerimentos, né? Esses novos requerimentos que é obediência, que nós falamos, a salvação, que nós citamos, também aqui... Opa, perdi a folha. A obediência, a salvação, eu quero falar na ordem. O perdão, o amor, a fé e as finanças, né? Na verdade, são requerimentos que nós temos acesso aí através dessa graça ilimitada que o Senhor nos dá. Na minha e na tua vida, que assim seja, que assim se cumpra em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que você possa ser realmente tocado, movido, que você possa ser instruído, orientado, não pelo professor William, mas pelo Espírito Santo, que está agindo através dessa palavra na minha e na tua vida, amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso, Deus. Somos gratos porque até que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor tem nos fortalecido, até que o Senhor tem estado conosco, Deus. E nós cremos que há um novo tempo, Senhor, que há algo novo que o Senhor vai nos entregar, Senhor, ao acessarmos essa graça ilimitada, Deus. Pai, todos esses requerimentos, ó Pai, eu tenho certeza que Tu nos colocaste ao nosso alcance para que nós possamos ter êxito, possamos ter vitória em todas as coisas. Deus, eu declaro, Senhor, uma
uma semana de bênção, de vitória, uma semana, Senhor, de muitas coisas, ó Pai, acontecendo, Senhor, sobrenaturais sobre a vida dos seus filhos, ó Pai. Eu declaro, Senhor, que grandes coisas eles viverão e testemunharão para que o teu nome seja glorificado. É em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, Deus te abençoe, minha querida. Muito bom estar aqui com vocês e até a próxima aula. E até a próxima aula, se Deus quiser. Deus te abençoe. Fica com Deus.